Olá, pessoal, uma boa noite. Estamos começando mais um dos nossos encontros, né, na nossa disciplina que trata dos direitos humanos, né? Hoje, dia 28 de janeiro, sexta-feira, né, aqui na UFAL, e eu gostaria de fazer uma pequena recapitulação, né, do que a gente vem tratando aqui na disciplina, né, e já fazendo uma conexão com o texto que a gente está trabalhando agora, tá ok? Veja, primeiramente, eu gostaria de lembrar a vocês que tem um dos textos que estão aí no e-mail, vou até colocar o título, né, do livro que acabou de sair, o professor Giuseppe Tosi, né, foi em homenagem a ele esse livro, seus 70 anos, né, que coordenava o mestrado de Direito da Universidade Federal da Paraíba, né? E aí a gente lançou um livro agora, tem um dos capítulos que eu estou escrevendo aí sobre essa questão dos direitos humanos e filosofia, e o nome do livro, né, que está na internet, lá em Kindle, né, para vender, não tem parte física ainda, né? Acabou de sair agora, no início de 2022, se chama Teoria e História Conceitual dos Direitos Humanos e da Democracia. Ok? Quem quiser adquirir. Então, veja o seguinte: recapitulando as questões que a gente vem tratando, né, e ainda tentando fazer uma conexão com o texto que a gente também vai passar a trabalhar, eu vou tentar fazer uma conexão, né, dessas duas questões aqui, né, dessas duas. Veja o seguinte, e aí também peço que o pessoal que trabalha, né, com direitos humanos e é da área jurídica, como é o caso do Carlos, né, Carlos Henrique e outros colegas, qualquer coisa me corrija, né, em relação a. Mas veja o seguinte, nós, né, quando tratamos da questão dos direitos humanos, né, nós falamos também de direitos fundamentais, né, e quando falamos em direitos fundamentais, né, nós nos referimos mais àquela parte, digamos, que seria relativa aos direitos humanos, né, mas que está positivada nas constituições dos estados, no caso do Estado brasileiro, né? Nos primeiros capítulos, acho que do 1 ao 5, né? Então, você vai falar de direito à educação, direito à vida, saúde, né? Uma série de direitos aí, né? Individuais e também coletivos, né? E quando a gente se refere à questão dos direitos humanos, por que eu estou enfatizando isso aqui? Porque nós vamos nos referir muito à questão dos direitos humanos na nossa fala, a partir de agora, né? Principalmente reportando aos direitos a nível internacional, né? Então, quando a gente está falando de direitos humanos, né, a gente se reporta àqueles direitos, né, que são tratados, né, em documentos, digamos, acordos, tratados, né, a nível internacional, e que são, no caso brasileiro, né, aceitos ou como normas, né, inclusive constitucionais, não é isso, Carlos? A própria Constituição brasileira, ela recepciona esses tratados internacionais de direitos humanos, né, e veja o seguinte, por que eu estou colocando essas questões? Porque a gente vai dar, nós somos filósofos, né? E a gente vai fazer uma reflexão aqui de cunho filosófico em relação aos direitos humanos, né? E a democracia, né? E um dos textos que a gente está trabalhando aí, esse texto do Habermas, né? O próprio Habermas, ele vai enfatizar essa questão da conquista, digamos, relativa aos direitos humanos e à democracia, né, no plano positivado, né, das constituições, né, nesses
nesses últimos 200, 300 anos, né, a gente poderia dizer que houveram conquistas que depois, né, com o passar do tempo, atualmente, na nossa era, né, acabaram por descambar numa positivação desses direitos, né, no âmbito nacional, no âmbito doméstico. Mas veja o seguinte, a nossa discussão aqui, ela vai seguir um outro caminho, que é o âmbito, não o âmbito doméstico, o âmbito nacional, né, mas a reflexão. E aí a gente vai seguir um pouco a linha, a reflexão habermasiana, né? A nossa reflexão ela vai no sentido de uma questão, né, que o próprio Habermas coloca aí no texto, como tratar, né, e como efetivar, né, a questão dos direitos humanos a nível, né, internacional ou a nível pós-nacional, né, ou a nível supranacional, né? Então, veja, essa é uma questão que nos vai reportar, né, ao Kant, né, ao pensamento moderno, né, o Kant lá da paz perpétua, né, que acaba por, né, digamos assim, introduzir a reflexão de um possível direito cosmopolita, né, ou de um possível direito supranacional, né, e de uma juridicização ou de uma constitucionalização do próprio direito internacional. Porque, veja, o direito internacional ele sempre foi visto, na época moderna, como um direito onde, devido a um dos conceitos, né, centrais, né, do direito internacional, né, e do direito moderno, que é o conceito de soberania, né, principalmente enfatizado a partir da Paz de Westfália, né, e de toda, digamos assim, efetivação e de todo o embasamento que foi dado a, a esse ator, né, que joga, né, se coloca nas palavras do Habermas, né, como um global player, né, que é o próprio Estado agindo no âmbito das relações internacionais, e que especialmente os filósofos, né, e juristas, né, que trabalhavam a partir de um âmbito, né, justnaturalista e contratualista. Você tem, por exemplo, a figura do próprio Hobbes, né, que coloca no âmbito, né, da justificação, da legitimação do Estado, né, coloca que os indivíduos precisaram da figura do Leviatã, do Estado, porque precisavam criar um ente, né, capaz de manter a ordem e a paz, já que no estado de natureza, antes da criação do Estado, os indivíduos viviam como, né, usando a expressão de Hobbes, homo hominis lupus, né, onde o homem era lobo do próprio homem, né, e vivia numa guerra de todos contra todos, né. Então, devido a essa insegurança, né, onde qualquer um pode matar o outro, tomar os bens, tomar a mulher, a esposa, ou as mulheres, ou os filhos, né, ou fazer qualquer coisa que a sua índole, né, natural, né. E aí Freud também segue essa mesma linha de raciocínio, né, de um homem natural, né, que segue os instintos, né, que não são, digamos assim, polidos pela civilização, né, pela cultura, né? E aí, no âmbito da civilização, da cultura, né, no âmbito da sociedade civil, do Estado, né, esse Leviatã, esse Estado, ele passaria a impor, né, a, a normatividade, né? Mas veja, a visão hobbesiana é de que há uma anomia, né, uma ausência de norma, né, a nomos, né, anterior, né, a esse estado. E veja, essa mesma visão ela é atribuída por muitos desses autores no plano internacional, né? Assim como os indivíduos, né, vivem no estado de natureza dessa forma, né, anômala, né,
anômica, né? Assim, de forma que qualquer um é capaz de, de oprimir, né? De dominar os outros, né? O outro ou os outros, né? E retirar a sua liberdade, né? Então, no âmbito internacional também os estados eles agiriam dessa forma, né? Essa essa anomia seria uma característica do próprio plano internacional. Porque porque há uma ausência de normatividade no âmbito internacional? Porque os estados eles passam a agir como indivíduos, né? Cada um é soberano, né? Mas eles não seguem nenhuma lei superior, né? Supranacional, né? Nenhuma lei que está acima dele, nenhuma constituição. A proposta de Kant, do livro, né, da obra dele, A Paz Perpétua, é justamente de criar, né, uma confederação de estados, né? De modo que, utilizando as palavras do próprio Kant, né, fossem superadas, né, de forma perpétua ou de uma vez para sempre, né, fosse superada, né, fosse superado esse estado de anomia, né, e fosse também eliminada as guerras para sempre, né, perpetuamente, né, de uma vez por todas, né. A ideia de Kant é criar o que ele chamava na época de federação de estados, né, que hoje no plano jurídico o termo usado por ele se assemelha à ideia de confederação, né? Porque federação é uma coisa que vincula esses estados de uma forma normativa. E em Kant, na paz perpétua, a ideia, né, é que esses estados permanecem soberanos, independentes, né? Eles passam a integrar essa confederação, né, vamos usar o termo mais apropriado, de estados, né, para manter relações pacíficas entre eles, né, a nível internacional, e eu quase que me distraio aqui, porque apareceu uma notícia no computador que o Luciano Hang perdeu tudo esta manhã. Aí eu não entendi direito, eu fiquei meio curioso. Depois da aula eu vou ver do que é que se trata. Deve ser fofoca, esse mafioso só faz lavar dinheiro. Pois é. Aí eu fiquei curioso, assim, quase que me distraio, né? Acabou me distraindo um pouco, né? Se tivesse morrido, aí. Apareceu aqui a notícia na tela, sabe? Viu? A loja tá indo, logo, logo inauguram, né? Ele ganha rios de dinheiro, esse cara, né? Aí Vai ser. veja, até propuseram que ele obtivesse o título de cidadania, né? Ele e aquela deputada lá, aqui em Maceió, né? Já foi dado Que esse título a ridículo. Que Bolsonaro e agora ridículo, é ele. é. Aí sim, aí voltando à questão, veja, para que eu não perca o fio da meada, né? E da direção. Então, veja, é Kant o primeiro a propor, né, essa ideia, né, de uma confederação de estados para manter a paz de uma forma definitiva, né, perpétua, né, na Europa e no mundo, né? E essa ideia kantiana ela é seguida depois por outros filósofos, né, que a gente vai falar aqui, o Kelsen, né, é um dos autores que seguem esse modelo kantiano, né, seguindo uma tendência de cunho filosófico universalista, né, assim, e o próprio Norberto Bobbio, que vai, inclusive, propor a ideia de um Estado mundial, né? Mas veja, o Kant também tocou nessa ideia de um Estado mundial, mas ele mesmo já se declara contrário, porque, segundo ele, seria mais opressor a própria criação de um Estado mundial, que iria oprimir, né, devido à diversidade cultural e à força que esse Estado teria, né, em relação a minorias, né, étnicas e outras questões. Mas veja, é, em relação a Kant, a proposta de Kant, o próprio governo americano, depois da Segunda Guerra, o Woodrow Wilson, né, ele seguiu essa lógica kantiana e acabou se criando a própria ONU, né, que segue esse modelo, esse viés kantiano, né, de uma associação
Internacional de Estados, né, um órgão supranacional, né, e no qual fariam parte os estados, né, do mundo. Né. Se não me engano, acho que tem em torno de 198 estados, né, que fazem parte da ONU e participam da Assembleia. Né. Embora o Conselho de Segurança, de forma efetiva, só são 5, né. Mas veja, e que tem o poder bélico, digamos assim, de intervir ou invadir, né, ou destruir qualquer ameaça a nível planetário, né, com aquele país que tem digamos assim, o maior poder militar, que é os Estados Unidos, né, que também faz parte desse, né, sem falar que também a China e a Rússia também, que tem poder militar e bomba atômica, né, também fazem parte. Mas veja o seguinte, por que nós estamos colocando essas questões, né? Nós estamos no capítulo 3 aí, né, do meu livro, né? A gente vai seguir justamente essa reflexão, né? De que depois da Segunda Guerra Mundial, né, há uma modificação no próprio direito internacional, né? Então, essa ideia de cooperação entre os estados, ela vai surgir, de multilateralidade, né? De uma visão de cooperação entre os estados, né? Então, tudo isso tem uma influência também muito grande aí do liberalismo, depois do neoliberalismo, né? Porque as questões econômicas, elas acabam tendo uma força muito grande. Essa questão do comércio internacional, ela já tinha sido muito enfatizada por Kant, né? Como uma forma de integrar, né, os países, né? Apesar de que Kant refletia dessa forma, né, em relação ao comércio, à esfera pública, uma série de questões, mas que na época O trabalho foi. contemporânea Não vai ter novela, tudo bem. a gente vê que Tá tanto a descansado. questão, né, Vai tomar da banho. esfera pública, né, do poder da comunicação, como também essa questão do comércio e do capitalismo, né, Kant não tinha a Ah, menor não. ideia, né, de que essa tendência, né, desse republicanismo, né, e a ideia de criar estados, né, com exércitos próprios e de que o comércio, por exemplo, ele não teria esse poder também tanto positivo como deletério como tem o capitalismo, né? Kant não chegou a refletir, fazer críticas nesse sentido, né? Ele ficou muito preso à reflexão do seu tempo, né? Porque o comércio, por um lado, se tem esse poder de integração, né? Mas ele também causa uma série de problemas, né? O capitalismo, né? Que a gente vai chegar a refletir aqui, né? Então, a nossa reflexão ela passa também, né? Pelo âmbito do capitalismo, né? Porque e também por uma série de outros fatores, né? Porque essa própria visão, né, de um direito internacional, né, e de estados, né, e do ponto de vista filosófico, né, a ideia de progresso, né, como os europeus se compreendiam, né, do ponto de vista ideológico, do ponto de vista filosófico, né, do ponto de vista da sua reflexão, como povos superiores a outros povos, né. Então vem todo o problema, né, do domínio, digamos assim, em relação a esses povos, né, do ponto de vista capitalismo, do colonialismo, né, povos mestiços, né, povos negros, né, na África, né, latino-americanos, né, indígenas, todos esses povos eram vistos pelos europeus como inferiores, né, do ponto de vista racial, né? Então, é bom que a gente reflita um pouco sobre isso, né? Porque dentro do âmbito da nossa reflexão, né? A gente está falando aqui da questão dos direitos humanos, né? Então está falando também
de direito internacional, né? Mas a gente também tem que perceber, né, que do ponto de vista geopolítico, né, os europeus se compreendiam como, né, superiores, né, e do ponto de vista racial, né? Então tem uma série de questões que na nossa época, né, tanto a filosofia como o direito, né, as ciências sociais, né, passa a refletir, né? Além da questão, digamos assim, masculina, né, que passa pela questão do machismo, do patriarcalismo, né, da questão racial, né, nós temos a questão econômica, né, a questão do capitalismo, né, e tudo isso se reflete, né, nessa forma de compreender, né, o mundo e a realidade, né, que a filosofia europeia, né, que a filosofia nos passa, né, e o próprio direito também, né, nas suas leis, nos seus textos, né, mesmo a nível internacional, né, a ideia de civilização. Estava lendo agora um texto aí, um livro que eu acabei de descobrir de uma autora que ela acaba de publicar em Cambridge, né? Ela fez doutorado, pós-doutorado em Londres, trabalha com direito internacional. Eu só não sei pronunciar o nome dela, né? Mas o livro é O Capitalismo como uma coisa assim, como civilização, né? Aí capitalismo, fala de capitalismo, civilização e direito e história do direito internacional, né? Eu achei muito interessante, porque é uma reflexão que combina e comunga muito com as minhas ideias, né? Desde a época do doutorado, as reflexões, né? Que eu tenho uma certa influência, né, de alguns autores, né? Do Habermas também, né? Mas também do Carlos Schmitt, do Danilo Zolo, né? Que foi um professor tanto de filosofia como do direito lá da Universidade de Firenze, né, de Florença, né, na Itália, e faleceu, né, mas que eu tive a satisfação de conhecer, que foi colega, né, foi aluno, amigo do Norberto Bobbio, né, que era outro filósofo muito famoso, que foi político também na Itália, né, e a reflexão vai nesse sentido, né? Nossa reflexão, né? A gente não pode tratar, né, da questão, por exemplo, dos direitos humanos, da questão da democracia, né, das próprias questões a nível das relações internacionais, né, dos direitos humanos, né, do direito internacional, né, geopolítica, né, a gente não pode tratar essas questões, né, sem levar em conta, né, essas contribuições no momento presente, né? Walter Mignolo, né, por exemplo, aqui na América Latina, né, Henrique Dussel, né, o Quijano, né, Aníbal Quijano, todo esse pessoal que tem uma reflexão e uma leitura muito interessante nesse sentido, né, no sentido de decolonização ou descolonização, né, usando um termo mais apropriado para nós, latinos, né, no português e no espanhol, o termo mais apropriado seria descolonização, né, mas como tem uma herança inglesa, né, o pessoal fala muito em decolonização, né, mas por outro lado, né, a própria reflexão que eu passei a fazer a partir do doutorado, né, é que mesmo, né, você tendo todo esse amadurecimento europeu, né, toda essa história dos direitos humanos e desenvolvimento dos direitos humanos e da democracia, né, que os europeus nos repassam, né, e que passa pelo pensamento liberal, né, passa pela contribuição também republicana, né, o liberalismo e republicanismo, e que Habermas, de forma brilhante, né, consegue refletir, articular no seu próprio pensamento, né,
enfatizando a ideia de uma democracia participativa no âmbito nacional, de um poder da opinião pública, tanto no âmbito nacional como no âmbito pós-nacional, né? E que sua teoria da ação comunicativa, né, vai colaborar e ter uma influência muito grande, uma cooperação ou uma, como é que a gente poderia dizer, dar uma contribuição, era a palavra, né, no âmbito da própria reflexão democrática, né? Mas veja, essa questão dos direitos humanos, ela é um problema no nível supranacional, como eu estava dizendo para vocês, né, no âmbito internacional, né? Porque nem todos os continentes, nem todos os povos compreendem ou compreenderam os direitos humanos da mesma forma. A visão ocidental, ela é muito individualista, né, em relação à questão dos direitos humanos, diferentemente dos asiáticos, dos africanos ou dos latino-americanos, aborígenes, né, assim, os nativos, né, que têm uma visão mais comunitarista, né, em relação a eles, né? E, por outro lado, né, e aí é por isso que eles vão enfatizar muito a questão dos direitos sociais e econômicos, né? Não digo nem em contraponto, mas em acréscimo, né? A esses direitos de índole mais individual, né? Individualística, né? Os direitos individuais que o liberalismo apregou, né? As liberdades individuais. E aí, qual é a proposta, né? Desde a época do projeto kantiano da paz perpétua, passando pela ideia, né, de um direito global, né, no sentido de Kelsen, né, como Kelsen vai, nos seus textos, apregoar, até a própria instituição, por exemplo, de um superestado mundial, como Norberto Bobbio, que coloca, né, e que o próprio Kant e o Habermas também não vê nesses termos, né? Mas é a partir de 1995, né, quando completou 200 anos do livro da obra Paz Perpétua, né, que o Habermas, ou seja, no bicentenário dessa obra Paz Perpétua, né, de Kant, que o Habermas vai recuperar, né, e fazer uma releitura desse projeto kantiano. Será que ele é viável, né, na nossa época? O Habermas não apenas acredita que é viável, mas também quer radicalizar esse projeto, né, de forma que fosse criado um tipo de juridicidade, né, a nível internacional, né, de instituições supranacionais que pudessem vincular, né, a soberania desses estados, de todos os estados a nível mundial, e não somente isso, né, que as próprias constituições, né, Carta Magna, né, desses estados, elas fossem vinculadas a um direito, né, a uma constituição supranacional, né? Habermas coloca nesses termos, né? Agora veja, uma outra, como a gente está discutindo esse texto aí que eu passei para vocês, pedi para que vocês lessem, né? Aí vocês vão ver que uma outra colaboração ou discussão e que se coloca como contraponto em relação a essa visão é a visão do Carl Schmitt, né? Filósofo e jurista, né? Que houve muita polêmica, né, em relação a Carl Schmitt, como houve em relação a Heidegger, né, devido à participação lá no início, né, do nazismo, né, do partido nazista e tal. E aí
né, o Carl Schmitt, ele, independentemente disso, né, ninguém pode negar a genialidade, né, tanto de Carl Schmitt como de Heidegger, né, e a contribuição deles em relação a essa reflexão. Mas veja, no caso de Carl Schmitt, tanto em relação à crítica, uma crítica muito interessante e bem apropriada em relação ao liberalismo, né, o pensamento burguês liberal, né, mas como também em relação a essa visão, né, que a gente colocou aqui como que se coloca na esteira do pensamento de Kant, né, do projeto kantiano. Aquilo que Carl Schmitt vai chamar de moral universalista, né? E Carl Schmitt, ele acaba atribuindo, né, a moral kantiana, né, e a essa visão universalista, né, tanto de Kant como de Kelsen, né, que ele tece críticas também, como, digamos assim, responsáveis, né, por uma certa mudança, né, na concepção do direito internacional, né, principalmente após a Segunda Guerra Mundial, né, porque, segundo Carl Schmitt, né, uma das criações mais esplêndidas, né, mais magníficas, né, da humanidade foi o direito público europeu, né? E essa visão, essa tendência de cunho kantiano, né, de cunho moralista, como ele coloca, né, de cunho moral, né, e que os americanos recepcionam muito bem, né, ela acaba, né, moralizando a própria política a nível internacional, né? E essa ideia de universalidade, né, que atribui, né, no caso aí, a leitura que Schmitt faz, né, atribui a defesa dos direitos humanos a nível internacional e também da democracia, né, como uma tarefa, por exemplo, que o Ocidente, ou que os Estados Unidos, mais precisamente, né, acabam colocando como sua, né, de ampliar os direitos humanos a nível, a nível universal, né, a nível internacional, e também também a democracia, né, como forma de regime que seria considerado por eles mais perfeito, né, e que outros povos deveriam aderir, né, de forma pacífica, né. Então, essa visão, né, humanística, esse humanismo, né, Carl Schmitt chama de bestialidade, né? Segundo ele, e aí ele atribui a ideia de humanismo, ele fala humanismo, né, vírgula, bestialidade, né? Em que sentido essa visão humanística ela descambaria em bestialidade, né, para Carl Schmitt? Segundo Carl Schmitt, como eu disse para vocês, o direito público europeu ele foi uma das obras mais magníficas, né, da criação humana, né? E aí ele permitiu, né, que os povos, precisamente os povos europeus, né, eles pudessem limitar suas guerras, o que não é bem verdade, né? A gente viu no século XX que a Segunda Guerra Mundial foi uma coisa absurda, né? A matança, as mortes, né? Foi uma coisa, né, atroz, né? Mas o Carl Schmitt coloca nesses termos, né, que por muito tempo o direito público europeu ele foi capaz de limitar as guerras, de os governantes terem direito de, por serem estados, representantes de estados soberanos, né, eles declararem guerra, né, a outros povos e mesmo se perdessem, né, esses
indivíduos eles seriam tratados como inimigos de guerra, né, e não como inimigos comuns ou piratas ou bandidos, como vai ser atribuído por essa visão, né, de cunho kantiano, né, universalista, posteriormente à Segunda Guerra Mundial. Porque o que é que ocorre, né, depois da Segunda Guerra Mundial? Se antes você falava de crimes cometidos na guerra, né, depois da Segunda Guerra Mundial, a própria guerra, né, considerada como guerra de agressão, né, um país que vai iniciar uma guerra, ela é proscrita, né, ela é proibida, né? Então a própria guerra passa a ser considerado um crime, né? E Carl Schmitt acha isso absurdo, né? Porque um Estado, por ser soberano, ele pode, né, se dar o direito de declarar guerra a qualquer outro Estado no momento que quiser. Outra coisa, também a ideia, né, ou o surgimento da responsabilidade, né, dessas pessoas que estão, né, tendo cargos administrativos no Estado de serem responsabilizados por crimes de guerra, né, o julgamento individual desses indivíduos, como vai acontecer, né, no Tribunal de Nuremberg, né, Tribunal de Tóquio e tal, onde vários juízes, né, a maioria americanos, né, mas juízes de várias partes do mundo vão julgar aqueles vencidos, né, os generais, né, os nazistas e tal, em Nuremberg, também em Tóquio depois, né, como criminosos, né, como criminosos. E aí o Carl Schmitt critica isso, né, ele diz, olha, passam a ser tratados como moralmente inferiores, né, como indivíduos detestáveis, né, do ponto de vista moral. E não como alguém, né, como os próprios, por exemplo, comandantes nazistas, né, vão responder diante do tribunal, né, como alguém que estava prestando um serviço ao Estado e que estavam simplesmente cumprindo ordens, né? Estavam no âmbito da legalidade e que, se não cumprissem, poderiam ser, inclusive, fuzilados ou considerados desertores, né, ou traidores, ou inimigos, né, do Estado, e alguém que estaria indo contra a lei, né? Então, Carl Schmitt faz essa série de críticas, né, em relação a essa visão nova, né, que surge pós Segunda Guerra Mundial, né, de um direito, né, que vai se tornar como ou se transmutar para o âmbito supranacional, um direito internacional, né, que se coloca como supranacional e que vai, inclusive, né, se contrapor ou interferir na própria soberania dos estados. Existem discussões a respeito, por exemplo, de paradoxos, digamos, a gente poderia dizer, né, que existe na própria Carta da ONU, né? Se por um lado tem artigos, né, que falam da soberania, que os estados são soberanos e ninguém pode interferir, né, nos assuntos internos. Por outro lado, a Carta da ONU também atribui o direito de intervenção, né, do Conselho de Segurança da própria ONU, né, na soberania dos estados, né. A crítica de Carl Schmitt, ela é retomada por Habermas, né, em alguns textos dele, né, e num dos capítulos lá da obra que foi traduzida para o português, A Inclusão do Outro, mas tem uma série de textos, né, O Ocidente Dividido, tem uma série de textos posteriores que ele vai discutir e estabelecer um tipo de diálogo, né, com o pensamento de Carl Schmitt, fazendo críticas nessa forma de se compreender, né, o direito internacional e as críticas
às críticas, né, schmittianas ao universalismo, né, moral kantiano, né, e que o Carl Schmitt, né, critica de forma a dizer que a própria política, né, e o direito passam a ser, digamos assim, moralizados, né? Há, há uma moralização, né, da política e do direito, né? E essa moralização, né, ela prejudica, né, o âmbito jurídico, ela, digamos assim, ela é inferior em relação à forma de se compreender, né, o direito como o jus publicum europeu, né, o direito público europeu, colocado. Né? Por quê? Porque passa-se a moralizar, né, e a julgar, né, determinados indivíduos, né, e esses indivíduos são, digamos assim, vítimas de uma moralização, né, das suas ações, né, naquele sentido que a gente colocava aqui, indivíduos moralmente detestáveis, né? Monstros, né? Que como os nazistas, né? Passam a ser vistos e outros, né? Que cometeram crimes terríveis contra a humanidade, né? Então, Carl Schmitt, como eu já tinha dito para vocês, ele critica, diz o Estado, os agentes do Estado não podem ser tratados como bandidos, né? Comuns, piratas e tal, eles são agentes, né, administrativos do Estado, né, agindo dentro, né, dos parâmetros do direito, né, internacional, que leva em conta a ideia de soberania. E ele atribui, né, aos direitos humanos esse papel moralizante. Né, os direitos humanos seriam direitos morais, no entender de Carl Schmitt. Né. Habermas não concorda com isso, né, porque, segundo ele, o os direitos humanos eles são direitos positivados, né, nas constituições dos estados. Embora não sejam leis, digamos assim, né, são princípios, né, colocados lá no caso da gente, no início lá da Carta Magna, da Constituição, mas você pode recorrer a eles. Né? Eles estão positivados lá no texto constitucional. E que uma juridicização, uma constitucionalização ou juridicização do direito internacional não iria, né, de forma nenhuma desmerecer, né, e ser inferior do ponto de vista jurídico, já que os indivíduos acusados de crimes contra a humanidade poderiam, né, de forma mediatizada, né, como coloca Habermas, né, ter direito ao contraditório, né? Então eles seriam julgados e eles teriam direito à defesa, né? Então passariam por um procedimento jurídico. Veja, a crítica que posteriormente no texto aí eu vou fazer é justamente seguindo um pouco esse viés, né? Porque o Carl Schmitt e o próprio Danilo Zolo, depois foi um dos autores que eu também usei no texto, eles fazem uma crítica nesse sentido, né, em relação à instrumentalização dos direitos humanos, à democracia, né. Então você tem a invasão, né, principalmente o Danilo Zolo, né, a invasão do Iraque, né, lá o mundo árabe, né, você tem uma instrumentalização, por exemplo, por países poderosos como os Estados Unidos, que se atribui o papel de xerife, né, e de juiz da humanidade, né, colocando-se como defensor universal, né, dos direitos humanos, dos direitos individuais e que estariam também, né,
digamos assim, numa missão universal de democratizar todos os estados, né, do mundo. Né? Então, todas as democracias, na visão americana, elas teriam que, todos os países teriam que se tornar democracias liberais, né? Porque é a melhor forma de governo, a mais perfeita, né? Então, qualquer outra forma, né? A gente vê muitas críticas que são feitas aí, por exemplo, a Rússia e a China especificamente, né? Porque tem um país, né? O Partido Comunista, né, que é o país que, digamos assim, administra, ou o partido que administra o país, né? Então, eles não colocam a China como algo democrático, né? Mesmo a população se beneficiando de uma forma, né, como tem se beneficiado, né? Desde a década de 80 para cá, né? Milhões de pessoas saindo da pobreza, né? E a população satisfeita, né, com o governo, não vejo nenhuma. Um país com mais de 1 bilhão de pessoas, né, não vi nenhuma revolução aí para tirar o Partido Comunista do poder, né, nem a maioria da população insatisfeita com. Por outro lado, os países que se dizem democráticos, né, e como os Estados Unidos, você vê o movimento negro, né, americano e outros movimentos, né, indo para as ruas para se colocar contra o racismo, contra o preconceito, né, população, mesmo sendo o país mais rico do mundo, a gente viu na pandemia a desigualdade, né, e a população ultimamente, inclusive, saqueando, né, nos Estados Unidos, né, saqueando trens, né, com cargas e caminhões e tal, e outros países, né, que se colocam como extremamente democráticos, né, democracias liberais, nós vemos, como no próprio Brasil, racismo, né, uma pessoa que vai com a sua esposa para um supermercado e é assassinado por seguranças porque é negro, né, e se fosse um branco, rico, né, com sua esposa de lado, com certeza não teria se tratado daquela forma, né? E outras pessoas nas abordagens policiais no dia a dia, e a gente vê em vários estados, aqui nesse último final de semana aqui em Maceió, terrível, né? O uso letal da força, né? A abordagem da polícia em relação a pessoas, né? Que não são criminosos, né? São cidadãos e pessoas que não estão cometendo nenhum crime, né? Então a polícia já chega uma abordagem extremamente violenta, né? E a forma de... Por quê? Porque vivem na periferia, né? São pessoas pobres, né? Mestiças, negras, né? Então o uso dos direitos, né? Não ou a aquisição ou o reconhecimento desses direitos não é de igual, colocado da mesma forma, né? Em forma de igualdade, ou exercido da mesma forma como aquelas pessoas que vivem nas partes mais ricas da cidade, né? Na Ponta Verde e em outros lugares, né? Pajuçara. Então, essa discussão em torno dos direitos humanos, né, da nossa disciplina, ela é importante, né, para que a gente reflita a partir desses autores, desses textos, né, sobre uma série de questões, né, nossa, tanto no âmbito nacional, né, como no âmbito pós-nacional. O texto, o vídeo que eu deixei com vocês aí, né, e que tem um texto, que é o texto desse livro aí que acabou de ser lançado, nesse vídeo e nesse texto a gente vai discutir toda essa questão dos direitos humanos e a sua relação com a geopolítica, né, porque os direitos humanos, como eu disse para vocês, após a Segunda Guerra Mundial, né, são criadas instituições supranacionais, você tem a ONU, mas você tem também, nas diferentes regiões, como na nossa própria região latino-americana, nas Américas, né, você tem órgãos também no qual as populações podem recorrer do ponto de vista jurídico, né, os direitos humanos. A própria Lei Maria da Penha, por exemplo, né, que recorreu à justiça local, né, doméstica, no caso do Brasil,
e nada tinha sido feito, ela foi à Corte Latino-Americana, né, a Corte Americana de Direitos Humanos, e foi criado, inclusive, a Lei Maria da Penha, né, para que fosse respeitada e tomado medidas a respeito, né, medidas protetivas em relação à questão das mulheres, né, da violência doméstica, né. Então, essa questão dos direitos humanos, né, ela tem toda a discussão, né, uma raiz tanto filosófica como jurídica, né. Toda a discussão, né, em relação aos direitos humanos, como também a democracia, né, nós temos uma riqueza muito grande, né, do ponto de vista conceitual, do ponto de vista da reflexão, no âmbito filosófico. E também, como disse para vocês, do ponto de vista jurídico, né, há toda uma recuperação, né, dessa conceituação e dessa, digamos assim, aprendizagem que a filosofia, do ponto de vista teórico, oferece do ponto de vista institucional para as instituições jurídicas, né? A minha fala foi breve, né? Acho que não foi muito tempo, pelo menos eu não, de uma forma assim muito tranquila, né? Sem nenhum texto aqui, só vendo aqui o índice do nosso texto aqui, eu segui esses pontos que a gente tratou aqui, né? Mas tem muita coisa, né, que a gente poderia discutir e abrir agora para uma conversa entre a gente, né? Que poderia ser enfatizada por vocês, né? A partir das leituras de vocês, a partir da própria vivência, né? A gente poderia abrir agora para um momento de conversa, né, entre nós, né? Ok, pessoal, fiquem à vontade. Vocês acham viável a gente fazer uma... Ele poderia, professor, discutir um caso prático, né? Por exemplo, a Caso prático. violência do Estado policial esse último final de semana aqui em Maceió. Isso aí todos os dias, né? Nesse exato Todos os momento tá dias. vendo, mano. Eu ia falar no caso do Robinho, Ah, do Rubinho, ótimo. Lá né? na Europa, ele foi condenado, né? Ele pegou até uma pena relativamente pequena, né? Porque se fosse aqui, Por estupro, não foi? foi um estupro coletivo, né? Ele Mas lá. como, mas como é que fica a situação dele? Ele está na Europa ou está no Brasil? Não, ele tá mais na Europa nada. Tá aqui. Ele não ia Né? jogar ano passado pelo Santos? Acho que era pelo Santos, né? Uhum. Chegou a Ele ser também não era nem contratado, mas dele, né? Está sendo julgado e está acho que lá. foi pelo Atlético. Aí deu Uhum. uma confusão danada. Eu achei, naquele momento eu achei errado. Porque, pô, você vai acabar com a carreira do cara? Não tinha transitado em julgado ainda. Agora transitou em julgado. Olha só a questão do Lula. Agora sim, na Itália transitou em julgado. Todos os Uhum. recursos dele não tem mais para onde correr. Ele foi Uhum. condenado pelo Supremo lá, né? Uhum. Mas ele pegou uma pena pequena. nove É. anos e meio. Por que você diz pequena? Porque pode Pô, recorrer foi e ficar estupro. O estupro aqui é 20 anos, pessoal. 20 anos, né? No Nossa. mínimo, no mínimo ele pegaria 20 anos, né? Nossa, é Por ele ser pesado quem aqui, né? é. Você vê que se conseguirem denunciar aqui ele, o que a Itália tem que fazer? Tem que vir através do Ministério das Relações Exteriores, Hum. né, entrar com a petição no STJ para poder aceitar a sentença que foi lá prolatada, uma vez que a sentença seja homologada aqui pelo STJ, a Uhum. justiça brasileira pode fazer cumprir. Veja só, ele não pode ser mandado para lá de maneira nenhuma. Né? Não pode. Se fosse o Lula, mandaria, a Globo mandaria, porque aí contra o Lula vale tudo, né? Uhum. Mas pela nossa Constituição, nenhum brasileiro pode ser extraditado a nível de Sim, pena. sim. Então ele teria que cumprir a pena aqui. Ou então ser rejulgado. E aí, para ele, seria uma desgraça. Ele fatalmente, com a pressão, o clamor, a pressão midiática, Hum.
Ó, o ano passado ele ia jogar no Atlético, quase mataram o cara, sem Foi? ter transitado em julgar, eu achei errado. Poxa. Porque, porque a mesma é uma coisa similar. E o pessoal escutando isso, é bom que o André e a Luana escutem, porque vocês comungam direto, né? Porra, o cara foi preso e vai viver as nossas custas na penitenciária. Porra, o cara pagou, bicho. O auxílio Uhum. reclusão, primeiro, não é para o preso, é para a família do preso. Uhum. Se por acaso ele não tiver família, ele não vai receber, vai ficar sendo depositado lá. E outra Sim, coisa, ele só recebe se ele for o contribuinte do INSS. sim. Se ele não, porque, ou seja, o cara, se o Estado não pagar, é um enriquecimento ilícito. Porque ele tem direito. Ah, o cara roubou, tem que matar. Porra, aí é lasca, é o que todo mundo É, fala. No Brasil o pessoal tem essa visão, né? Muito Não, vingativa, né? matou, mata. Do olho por olho, dentro por dentro. Parece animal. Pois Agora, é. quando é com o outro, né? Bandido bom é bandido morto, o outro. É. Se for Quando um é, parente, um conhecido, aí é diferente. justamente. Aí a lei tem que se aplicar, né? Então, a lei. Então, o ano passado, quando o Robinho foi jogar no Atlético, peraí, ele já foi condenado em 2 instâncias e tal. Porra, mas não Uhum, foi transitado. Ele mesmo disse que uhum. ainda ia recorrer e acabaram com a carreira dele. O Robinho está com a carreira encerrada. Ele tá milionário, É, mas é pelo errado. menos Eles acabaram com a carreira dele. Uma acabaram. É. coisa também que eu acho delicada, nesse mesmo aspecto, professor, Uhum, pronto, por exemplo, pronto, o senhor que é servidor público, o senhor faz uma besteira muito grande, beleza. Aí, um professor, não vou dizer professor Francisco não, para não personalizar, não, o professor da UFAL matou, tomou umas canas, matou 3, 4 pessoas no tiro, não sei o quê. Beleza, ele vai ser preso, vai para júri, mas você vai caçar a sua aposentadoria, que quem vai receber é a sua família. Porra, você passou 30, suponhamos, que o senhor já esteja perto, esse professor que é uhum. homicida, já esteja próximo já esteja com 30 anos de serviço prestado. Tem um Ele caso, contribuiu, tem um ele caso que contribuiu por 30 tem, anos, pô. tem um caso que houve assim concreto, ou você está dando só um exemplo? Não, tem vários casos, o Um pessoal não caso, quer né? caçar, porque, para mim, cassação de aposentadoria é enriquecimento ilícito do Estado. O Uhum. cidadão pagou, pô. É, porque O tem a cidadão família pagou. dele, tem a Tem a família dele, família né? dele, pô. Quer dizer, a mulher e os filhos vão morrer de fome. Vão ficar sem Uhum. dinheiro nenhum. É, Ah, tá não, mas a correto. mulher trabalha. O menino tem que trabalhar. Peraí, pô, mas isso aí é outra história. É. O cara contribuiu, pô. O cara fez uma besteira com 30 anos. Porque é um homem sem circunstâncias, né? Você não sabe o que Uhum. vai acontecer amanhã. É, Mas o cara contribuiu, pô. justamente. Agora nossa sociedade ela é muito vingativa. E eu, quando fiz, Carlos, depois eu já tinha feito doutorado, eu fui fazer graduação em Direito depois, né? E eu vi, assim, umas atitudes, inclusive gente que era pastor, né, de igreja, né? O cara dizendo, colega de curso lá, outros policiais, né? Mas gente, assim, bem religioso, né? Pastor, e o cara dizia, a esposa dele também, pastora, e defendia essa coisa da tortura, né, na prisão. Eu digo, minha gente, a pessoa cometeu um crime, ela já está sendo pagando o próprio fato de você perder a liberdade, estar entre quatro paredes, né? Há não sei quantos anos, isso já é uma lição cruel, né? Já é um castigo, né? Terrível. Aí não, porque tem que torturar, devia fazer a mesma coisa lá dentro, a polícia, quando pega, não sei o quê, nesses termos, tá entendendo? Aí tem essa visão, né? O pessoal acha que tem que torturar, matar, mas quando é gente da elite, né? Às vezes você tortura, defende que tem que matar o cara porque é pobre, né? Porque o cara vive na periferia, roubou uma fruta, né? Tem que matar porque já é bandido, é perigoso, é marginal. Mas às vezes a gente vê aqui, principalmente no Brasil, né? Os filhos da classe média alta, né? Cometerem crimes, né? A gente já viu aqui no país gente tocar fogo em índio, né, que estava em Brasília, Já fazer pensou? outras coisas, e os Eu caras sabia, professor, que aquele menino que tocou fogo no índio Pataxó lá em Brasília é policial federal. sabia, pois é, eu fiquei Ele sabendo, passou anos depois no concurso da Polícia Federal. pois é, ele e tem outros, né, que todos se deram bem assim, tá entendendo? Então, você veja o seguinte, não foi impedido, né, inclusive de estar no serviço público, exercendo uma função, né, que é a questão de ter Eu acho que a o galera aí uso nem da lembra, força viu? do O Estado. André e a Luana não eram nem nascidos. Faz tempo aquilo ali, né? Você lembra, Faz. André, o negócio do índio Pataxó? Tocaram fogo nele, que estava descansando num ponto de ônibus, né? Ele, André e Luana, vocês estão lembrados desse caso?
Não, tô lembrado não. Ele estava Nossa, dormindo, ele tinha ido para Brasília participar de era até um um chefe indígena. protesto indígena. Ele estava dormindo embaixo do ponto de ônibus. Passou um carro com 4 playboys, os caras pararam o carro e jogaram a gasolina nele e tocaram fogo. Foi. Aqui em E Maceió aconteceu um caso parecido, pô, só que foi com um morador de rua, tá ligado? Tipo, tinha o morador de rua lá, pô, deitado, aí os caras passaram e começaram a mexer com ele, entendeu? Começaram a bater nele e tal. Tipo assim, de graça, pô, só porque o cara Esse tava lá caso na não, foi, rua, não, sabe? não foi os policiais que estavam matando, não. Parece que foi, né? Não, pô, foi uns caras mesmo. Foi uns playboy, tá ligado? Você Aí, pegou tipo, esse caso, só não que pegou, não, professor Francisco? Lá no Conselho de Direitos Humanos? não, na época eu acho que eu não estava presente. Eu estava no pós-doutorado no Canadá, isso aí quando aconteceu. Tem uns 5, 6 anos atrás, estavam matando um morador de rua aí. Ah, eu fiquei sabendo disso aí, Uma vez viu? por mês aparecia um morador de rua É, morto. eu fiquei sabendo, né? Pois é, tem essas coisas assim terríveis, né? Do ponto de vista e elas acontecem, desculpem, elas acontecem, né? E a gente nem se dá conta, né? Debaixo do nariz da gente, Passa batido. ou a coisa de a população achar normal, né? Por exemplo, achar normal o cara porque é policial matar, né? O outro porque às vezes porque cometeu uma infração leve, uma coisa, né? Mas a questão está bem patente aí, né? Porque se é um filho de um cara rico, né, da elite, o cara toca o fogo no índio e depois o quê? Vai ser policial federal, né? Ou vai Né, lembrando que oferecer. na época ele era de menor, aí ficou um tempo detido lá Pois é. na Funabem, na instituição, passa faz muito tempo, né? Faz uns Uhum. 5 anos, né? Mas tem vários casos, né, no Brasil, né? O cara, se você tem uma família que tem recursos, né, que tem um poder econômico, né, político, né, e tal, então a pena é bem suave, né? É bem suave, né? Porque também tem todos esses recursos, né, que você como advogado conhece muito bem, né? De pessoas que às vezes cometem crimes ou outras coisas, enquanto o indivíduo pobre, não, ele muitas vezes já é executado ali, né? E depois tem a questão A justiça na hora, né, professor? pois é, uma justiça muito injusta, né? E às vezes para que esses agentes eles não sejam penalizados, né? Quando se descobre, né? Tenta se corromper as provas, né? Colocando como você vê o caso daqueles dois adolescentes, né? Que foram mortos, né? E aí os policiais botaram armas na mão deles, né? E os meninos disseram que eram bandidos perigosos e tal. Foi o que passou no Depois, Fantástico, né? pois é, depois Uma vergonha, né? Uma vergonha aquilo uma ali, né? vergonha. Depois Ah, descobriram outro caso, que os professor. Tá meninos vendo a eram doentes conclusão? mentais, né? Os meninos Só, eram só doentes descobriram mentais. aquele caso lá de São Paulo porque eles tinham uma câmera no uniforme, né? Pois é. Você viu a polícia daqui que não tá querendo de jeito nenhum colocar a câmera no uniforme? E quem está à frente é Aí o o. Magno lá, o seu homem, eu vou dizer aqui porque a galera não conhece mesmo, né? O André Uhum. e a Luana não sabe quem é. O Magno fica todo pululando, pisando em ovos. Não, não sei o quê, vai É, ser para proteção, inclusive, dos policiais. Que mané proteção de policial, porra? Vai ser para não, proteção do povo. mas eu acho que o Magno está fazendo um bom trabalho como presidente do Conselho de Direitos Ele não tem, Humanos. pô, era para estar um cara ali, um cara que dá um murro no balcão, Bruce. Mas É é porque ele um é promotor, né? Ele é agente do próprio Estado, né? Assim, é um fadinha, tá morrendo de medo, a gente já conversou. mas assim, tá tentando implantar, né, Agora, essa ninguém questão, vai né, ser doido aqui de um promotor desse indo contra a polícia militar como um todo, termina levando um tiro com uma bala perdida aí na rua, né? mas no caso dele especificamente, ele é bem articulado, né? Assim, o secretário de Não, ele está Segurança. dizendo, o argumento dele é que a polícia use para a própria proteção da polícia, repare. Porque as pessoas agridem e tal, e aí não dizem nada, ele não diz o que é, né? É também, não deixa de ser, mas o Não, motivo principal não não é deixa, esse. não deixa de ser, mas assim, a questão da não aceitabilidade na instituição policial é porque
eles às vezes cometem excessos e ficam com medo de serem penalizados, né? Então eles não querem ter um maior medo nesse sentido. Porque, por exemplo, em São Paulo, houve uma baixa de 80% ou mais da letalidade, né, da ação da polícia depois que implantaram. Agora eles não matam mais, né? Exato. Porque eles ficavam à vontade para agir da forma como queriam, né? A polícia tem um poder muito grande, né? O policial nas ruas, né? E num lugar grande como São Paulo, né? Que ninguém tá com a arma na mão, né? Ele tá com a arma na mão, né, professor? Uma arma na mão, um carro que pode fugir a todo momento, né? Viaturas boas, né? Assim, e todos armados, né? Então, tem essa coisa, né? Às vezes os indivíduos eles cometem excessos, né? E não tem ninguém para conter esses excessos, né? Então, pelo menos a questão da Câmara é uma forma, pelo menos, de tentar minimizar, né, esse tipo de ação, né? Tá com um mês, mais ou menos, professor. Um mês, que é tudo que se irrita, tá? Tá com um mês, mais ou menos, teve um júri que foi até o Raimundo Palmeiras. Só tá me esquecendo, só tá me fugindo o fato. Eu sei que o policial matou uma pessoa completamente sem motivo. Se lascou, pegou 26 anos. Perdeu a farda, né? E foi preso, né? Não, a farda já tá preso, desde quando. Ele tá suspeito da polícia, né? Pronto, olha um exemplo. Pronto, olha, agora caiu naquele exemplo anterior, professor. Pegou quantos anos? 26 anos. Mas me diga uma coisa, Carlos. Nesse caso aí, acima de 8, perda automática. Não, perde o cargo, né? Agora veja só, aquele caso que a gente estava discutindo. Suponhamos que eu não sei quanto tempo de farda ele tinha, eu acho que eram 12 anos. Porra, durante 12 anos, professor, ele contribuiu como policial militar. Você não pode tirar isso dele. No caso aqui no Brasil e especificamente em Alagoas, isso ocorre, não é isso? O quê? De ele perder a aposentadoria e tudo. Não, aí. Então, mas ele não tem tempo para se aposentar, né? Muito embora que os militares tenham um regime diferenciado, né? Eles se aposentam mais jovens, né? Eles vão para a reserva mais jovens. Uhum. Mas se for. Então, eu tenho que ver isso aí, o prazo que ele tem. Se ele pode receber o proporcional, professor. Sim. Mas eu, como juiz, o cara contribuiu durante 12 anos. O cara tem uns 50. Pela foto que passou dele, ele tem uns 45 anos. Então, 26 anos, ele vai ficar ali pelo menos uns 10 anos preso. Uns 10 anos. Então, ele está fora da polícia, é automático, é efeito automático da sentença. Acima de 8 anos, ele está expulso. Nunca mais ele entra em outra polícia na vida. Muito menos em concurso público. Ele não vai ser mais agente do Estado em nenhum cargo. Mas ele contribuiu por 12 anos. Então, você caçar a aposentadoria do cidadão desse, tem a família dele que pode ficar recebendo, né? Então, ele pode ir automaticamente para reservas, não vai ser demitido, mas se aposenta proporcional. Mas aí há correntes doutrinárias que dizem que ele pode recorrer para não perder, que ele pode perder a aposentadoria. Eu digo, pô, bicho, o cara contribuiu por 12 anos. Antes de fazer a besteira que ele fez, ele contribuiu. Então, você caçar isso, é você tirar o direito até da família dele, porque ele vai ficar pelo menos 10 anos preso. A gente nunca pensa dessa forma, né, Carlos? Quando a gente vê alguém, principalmente quando é um agente assim público, né, de segurança, que a gente vê cometendo um tipo de atrocidade, a primeira coisa que a gente pensa é num tipo de justiça como vingança, né, de que o indivíduo ele tem que ser preso e perder. A gente nunca pensa na família, né, do cara, né, que não tem nada a ver, né? Não tem absolutamente nada a ver, né? Tem filho, tem. Que você está colocando é interessante. Porque tem que receber, né? A pessoa vai morrer de fome, já vai ficar sendo provedor ali, se a família permanecer, né? Que provar muitas das. A maioria, eu creio, tem que fazer um levantamento. Isso aí é serviço social. A maior parte dos casos, a esposa se separa, a família se quebra, né? Então, a mulher não quer mais saber do cara, o cara vai ficar preso, foi condenado, fez uma bobagem, um homicida. E ela própria se revolta contra a atitude, né? Porque ela só não vai pedir o divórcio, senão ela perde. Ela perde o direito à pensão. Ela tem que ficar caladinha e não pedir o divórcio, né? Ela tem que se separar
fisicamente, mas se pedir o divórcio, ela perde o direito de receber, né? Entendi. São muitos casos. É porque eu esqueci o fato, professor. Foi uma besteira da porra. Não sei se você viu agora, uma outra questão agora, aquele cidadão, agora há pouco tempo, final do ano passado, Sim. setembro, o cidadão aqui na Rua das Árvores, do centro, bateu num carrinho de feira, mataram o cidadão, um motorista de Uber, na Rua das Árvores. Ele bateu num carrinho aquela Rua das Árvores ali virou um mercado, né, da produção, né? Você passa por ali, você não consegue transitar de gente vendendo, todo o mercado da produção vendo para ali. Ele bateu num carrinho daqueles ali de feira, Uber. Os caras mataram ele no cacete, mataram ele na paulada. Nossa. 11 horas da manhã, pois a família do cara começou a matar foram identificados, foram 5. Os caras que mataram ele. Foram 5 que mataram. Tem as imagens aí, não tem na H1, professor. Aí a família dele agora tá se vingando. Já morreu um em novembro, na levada, tudo maloqueiro. Tudo feirante ali. Morreu um, aí já parece que agora um levou uns tiros antes de ontem. Eu tava vendo essa semana. O delegado dizendo, não, mas a gente denunciou, tal, a família não tá esperando, a gente concluiu o inquérito e tá fazendo justiça com as próprias mãos, né? O cidadão era novo, tinha 30 anos de idade. Foi uma morte, foi terrível a morte. Mas ele bateu talvez sem não tenha querer. Sem querer. Você nunca passou não por ali, professor? Eu nem passo. Eu ia muito por ali porque as nossas reuniões do Conselho lá de Direitos Humanos eram ali, né? Aí eu tinha que Você quase não consegue passar naquela rua ali de feirante, de carrinho de feira, tem tudo ali, né? Eu consigo passar no Benedito Bentes, que você nunca foi, pelo que eu estou vendo. Não, já fui, já fiz carreata. Eu acho que ali é pior porque é mais estreito, professor. O Benedito Bentes parece a Índia, né? É vaca passando na feira. É cabra. Tudo. Fica ali as árvores, fica carrinho. Para você fazer feira, não precisa nem sair do carro. Basta abrir o vidro, me dá 1 quilo de laranja, me dá aí uma palma de banana. Isso e mesmo. assim você faz, né? Dá 1 litro de mel aí. Dá 1 quilo de inhame. Assim, a gente entende o lado social, né? Mas não pode ficar ali no centro virar uma feira ambulante, né? E isso não é de hoje, isso já vem de décadas. É porque quando fizeram as CEAs aqui em cima, modificou muita coisa, né? Poucos quiseram ir, poucos. Poucos quiseram ir. Nem aí... no mercado da produção eles querem ficar, porque acham que se os caras pegam o carrinho e botam no centro, quem quer fazer feira não vai lá no mercado da produção. Não vou nem dizer aí em cima. Só vai aí em cima quem é dono de restaurante, quem compra muita verdura e tudo, né? É porque as CEAs ela vendem em grosso, né? Assim, em grosso, os caras vão de madrugada, inclusive, né? E é bem aciada, é bem organizada a CEAs aqui de Maceió, né? Pois é. Aí de cima, né? A de baixo. A daqui de cima, é verdade. A de baixo é uma pocilga. Ali é feita em cima da lama, né? Ali é muito sujo. Eu ia quando era criança com meu pai ali fazer feira. Meu pai ia no sábado de manhã, não tinha supermercado. É um acúmulo de gente ali, né? Não, e quando chove, então, fica um lameiro só. Nossa, fica uma coisa terrível, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou parar a gravação, viu, Carlos? E aí a gente continua conversando aqui, né? Tá bom? Tá certo.